Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem acolhidos aqui nessa casa de oração, que é a casa do nosso Pai, mas que também é o nosso lar, é a nossa casa. É uma escola de aprendizado, é um hospital para aqueles que estão doentes, estão precisando de auxílio. Então, espero que cada um de nós encontre aqui nesta noite aquilo que veio buscar. Se veio pelo conhecimento, se veio por alguma ferida que tem no seu coração, por alguma angústia, que encontre aqui na casa de Deus, do nosso Pai, o auxílio que precisa. Então agora eu vou convidar todos para que fechem os olhos. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai que está nos céus, mas que também está dentro de nós, porque faz parte de nós, e nós somos uma pequena fagulha do seu amor, do seu coração. Pai, nós te agradecemos por estarmos daqui esta noite, para ouvir as palavras de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta chuva que cai lá fora, que ela lave todos os miasmas deletérios, que ela traga vida às plantas, aos animais, que ela traga água para nós também. Mas também queremos te agradecer, Pai, pela chuva de bênçãos que cai aqui dentro nesta noite, em forma de luzes, e abençoa os nossos corações, e vai profundamente dentro de nós, no lugarzinho em que precisamos, para que a gente receba todas essas energias boas e de bem. E que assim seja. Hoje, meus irmãos, o tema da noite de hoje, as crianças no mundo espiritual, ele é um tema muito delicado, ele é um tema muito doloroso para aquelas pessoas, para aqueles pais, para aqueles amigos ou familiares que perderam suas crianças e seus jovens em tão tenra idade. Mas é um tema necessário que seja abordado, porque a gente precisa ter o conhecimento sobre algumas questões que ficam no nosso pensamento. Porque algumas religiões, elas trazem o seu conhecimento a respeito de para onde vão as crianças. Mas é muito vago. Alguns dizem que vão para um limbo, onde existem um limbo específico para as crianças. Outros dizem que as crianças viram anjos puros, porque são puros, não tiveram pecados. Outros ainda dizem que as crianças, elas ficam dormindo até o dia do juízo final. Mas nós, na doutrina espírita, nós temos um conhecimento diferente, que são as múltiplas existências, a reencarnação. E pela reencarnação, a gente consegue entender um pouco melhor sobre esse tema tão difícil de ser tratado. Porque existe uma lei divina, que é a lei da causa e efeito. Então, se a gente não consegue enxergar aqui nessa encarnação qual foi a causa que gerou aquele efeito, isso pode estar possivelmente em vidas anteriores. E aí a gente não tem acesso ainda às vidas anteriores, então fica aquele questionamento e muitas pessoas, elas se perguntam: onde está meu filho? Para onde ele foi? Por que é que isso foi acontecer comigo? Porque isso aconteceu com ele e porque Deus permitiu acontecer na nossa família. Como será a minha vida após essa partida tão dolorosa? Então, a doutrina, ela explica, algumas coisas que elas não vão tirar a dor da pessoa. Elas não vão se libertar a pessoa da saudade e do sofrimento, mas permite que essas pessoas passem a ter o conhecimento e o entendimento para que não haja revolta e que a gente não pense, por que Deus permitiu isso? Onde é que está esse Deus de amor? Deus de amor que permitiu que o meu filho, uma criança tão pequena, um inocente, o meu adolescente,
partisse tão cedo, fosse embora tão cedo, onde está o amor divino? Então, é importante que a gente busque esse conhecimento para a gente ter esse entendimento e não ter a revolta. Então, na questão 199 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos responderam assim. A curta duração da vida de uma criança pode representar, para o espírito que o animava, o complemento de uma existência precedente, interrompida antes do momento que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui prova ou expiação para os pais. Então, nós temos temas trazidos aqui pelos espíritos que a gente precisa abordar. Então, algumas crianças, elas precisam desse tempo para completar a reencarnação. E a gente vai trazer alguns motivos aqui. Por exemplo, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E às vezes a pessoa, ela decide partir dessa vida antes do tempo determinado, por sua vontade. E ela sai pelas portas do suicídio. Então ela precisa vir novamente para completar aquele tempo de vida que faltava. Mas também existem os espíritos que Divaldo Franco chama de espíritos completistas. Seria a última reencarnação deles aqui na Terra. Então, eles vêm para completar esse tempo que faltava para que eles não precisem mais reencarnar aqui na Terra, então eles vão evoluir espiritualmente. Existem também aqueles espíritos que partem por alguma negligência ou maltrato dos pais. Então, os pais não deram comida, não cuidaram, aquelas notícias horríveis que a gente vê acontecendo por aí. Isso a gente não pode dizer que foi uma programação de uma outra encarnação para essas crianças. Porque Deus, que é todo amor e bondade, Ele não permitiria que os pais fizessem isso com uma criança. Então, esses pais que negligenciam a criança, eles, em uma outra encarnação, vão ter que voltar em expiação para, de repente, receber novamente essa criança em seus braços e daqui a pouco perder ela, quem sabe, ainda na infância e na adolescência, para dar valor ao amor daquela criança que eles maltrataram em outra vida. E também tem um outro motivo que as crianças elas podem vir. Então, precisa completar o tempo de vida. Não raro, então quase sempre, como dizem os espíritos, são provas ou expiações também para os pais. Às vezes esses espíritos, eles juntam o espírito que precisa daquele tempo de vida e eles juntam com os pais que precisam passar ou por uma prova, que é quando tu escolhe para evoluir, ou por uma expiação, que é quando tu escolhe para reaver algum erro que tu fez no passado. Então, a programação espiritual, a programação reencarnatória, ela é feita por espíritos de alto grau evolutivo. Todos nós nascemos com uma programação, todos, sem exceção. Eles vão programar em qual família que a gente vai nascer, que a gente precisa nascer para aprender. Eles vão programar como vai ser o nosso corpo físico, se a gente vai ter alguma deficiência ou alguma falta ou algum problema no nosso corpo físico. Eles vão programar o nível social, o tipo, de se a gente vai ter saúde plena ou não. Tudo é programado antes da nossa vinda aqui na Terra. E muitos espíritos, conforme diz André Luiz, podem auxiliar nesse processo, eles podem escolher passar por algumas provações, Então, por isso, provas ou expiações. Aí tem os espíritos completistas, falta de cuidados básicos ou maltratos, ou pela missão. Então, na parte da missão, a gente gostaria, então, de falar daqueles espíritos que vêm quando precisam ser modificadas leis, ou quando precisam ser achadas curas para doenças. Então tem diversos casos, que a gente pode citar, mas tem um caso específico de um menino que ele nasceu numa família, ele nasceu com a saúde perfeita, mas ele tinha uma síndrome rara, e ele foi desenvolvendo essa síndrome e não tinha cura. E os pais, eles eram extremamente ricos, então eles buscaram todo tipo de auxílio para que essa criança conseguisse vencer aquela doença, mas a criança desencarnou.
E eles ficaram tão tristes com o que aconteceu que eles decidiram que eles não queriam que outros pais e outras crianças passassem por aquilo que eles estavam passando. Então eles financiaram cientistas durante muitos anos e 10 anos depois foi encontrada a cura para a doença. Então esse espírito havia vindo em missão. A gente tem um outro caso que a gente gostaria de citar, que é a história de Leland e os seus orfãozinhos. Leland era uma criança que nasceu numa família milionária, multimilionária, né, nos Estados Unidos. O pai era um político muito influente, ele era empresário, dono de diversas empresas, tinha muitas associações com muitas empresas nos Estados Unidos. E Leland, ele tinha a mãe dele, né, que ela era da alta sociedade, então elas faziam, as damas da sociedade faziam muitas caridades, né, então uma vez por semana, um dia específico, ela ia com as suas amigas fazer caridade nos orfanatos. E aí um dia a babá de Leland, ela ficou doente, e aí a mãe teve que cuidar do filho, e era o dia de ir lá, e era a vez dela de preparar as coisas para os órfãos. Então ele disse, mamãe, me leva junto. E ela disse, não, mas não vou te levar. E ele disse, não, mamãe, me leva junto. Então ela levou ele junto. E quando ele chegou lá no orfanato, que ele viu aquelas crianças, ele se encantou com elas. E ele começou a distribuir, e ele começou a brincar com aquelas crianças, e ele teve um amor instantâneo, e ele chamava os meus irmãozinhos órfãos. E aí eles foram embora daquele lugar, mas todos os dias ele pedia para a mãe para ir ver os irmãozinhos. E chegou a virar como se fosse uma obsessão, e a mãe dizia, não vou levar ele, né? Ele vai, se eu levar talvez ele fique pior. Só que o menino começou a adoecer e ele ficou muito doente. Então o que os pais fizeram? Decidiram que eles iam levar o menino para fazer uma viagem, né? Junto com a mãe, para ver se ele esquecia dos orfãozinhos, mas ele nem um dia conseguia esquecer. E ele foi piorando o quadro, piorando até que ele veio a desencarnar. E a mãe dele, muito triste, pegou o caixãozinho e quando eles atracaram o navio no porto, todo mundo que gostava muito daquela família foi receber, né, a mãe e o menino, e ela foi direto no orfanato. E ela colocou o caixãozinho lá na frente e disse, Leland, aí estão os teus irmãozinhos órfãos. E aí tocou tão profundamente o amor que Leland sentia por aqueles órfãos, que ela começou a auxiliar mais aquele orfanato. E ela construiu outros orfanatos, porque ela via muitas crianças necessitando. E ela depois construiu escolas para essas crianças, para que elas tivessem um ensino. E as crianças foram crescendo. E elas precisavam de universidade. Então, eles construíram uma universidade, que é a Universidade de Stanford, na Califórnia. Esse é o Leland pai, a mãe é Jane, e o Leland Jr., que desencarnou ainda criança. Se eu não me engano, ele tinha 10 anos. E essa é a Universidade de Stanford, que é uma universidade reconhecida, uma das instituições mais prestigiadas e inovadoras. Ela foi construída em 1891. Então essas duas histórias mostram que as crianças também podem vir em missão. E muitas delas vêm, né, com esse intuito de auxiliar, porque já são espíritos mais evoluídos e já sabem que vão ter essa curta duração de tempo aqui na Terra, e elas promovem mudanças necessárias na sociedade pelo amor que os pais sentem por essas crianças. Existe um livro chamado Escola no Além. Ele foi psicografado por Chico Xavier e a história foi contada por essa moça aqui, que é a Cláudia, que lá eles chamavam ela de Claudinha. E a Cláudia, ela desencarnou aqui no Brasil em 1982, e ela chegou no mundo espiritual, assim como a maior parte dos espíritos. André Luiz fala que mais de 95% dos espíritos desencarnam e eles não entendem a sua condição quando chegam do outro lado, porque eles não estão espiritualizados. Então, muitas crianças também são assim.
porque elas desencarnam, mas elas não passam, apesar de ter muitas vidas anteriores, elas não passam a ser adultos no mesmo instante. Então elas precisam daquele tempo para sua adaptação. E aí nesse livro ela conta que ela demorou quase um ano para entender a situação dela. Quando ela entendeu que ela tinha desencarnado, ela chorou bastante, ela sentia bastante saudade da família dela, e depois de um tempo ela começou a auxiliar lá nessa colônia espiritual, que é uma colônia espiritual de crianças. Então, as crianças, todas elas, 100% das crianças e dos adolescentes, eles são resgatados no momento do desencarne. Ou vêm familiares, ou vêm amigos, ou vem o pai ou a mãe que já são desencarnados para acolher. Nenhuma delas fica desamparada, e ela fala muito claramente, diversas vezes ela fala isso no livro. Existem colônias espirituais que são específicas para crianças, assim como tem a colônia Nosso Lar, que fica lá entre São Paulo e Rio de Janeiro, tem a colônia Gramado, que fica aqui na nossa região, tem a Alvorada, que fica ali em Porto Alegre. Também tem colônias espirituais que são específicas para crianças. Nessas colônias as chegam e elas são separadas por faixa etária e são cuidadas por mulheres, por mãezinhas, que muitas vezes desencarnaram, tiveram que deixar os seus filhinhos aqui na Terra, e elas desencarnaram e foram para o plano espiritual. Então elas auxiliam cuidando dessas crianças por amor aos seus filhinhos que ficaram. Então elas doam o seu amor para essas crianças. Então todas as crianças são amparadas e amadas. São divididas por faixa etária. Então, assim como nas escolas normais aqui na Terra, né, tem as creches, tem os maternais, tem as escolas, enfim. Então, por faixa etária, eles são separados. Mas lá nessa escola que tem no plano espiritual, ela não ensina as matérias normais que a gente tem aqui, que é português, matemática, ciências, biologia, enfim, não são essas matérias. Eles falam sobre os ensinamentos de Jesus, eles falam sobre o amor e eles falam sobre a paz. Eles ensinam as crianças a ter boa convivência entre eles. As crianças, elas sentem muita saudade dos seus familiares. E aí, quando elas têm muita saudade, elas choram, as mãezinhas acolhem elas. Aí o plano espiritual permite que elas apareçam em sonho. Então, em sonho existe o reencontro dessas crianças com os seus pais. Então, muitas vezes os pais sonham com as crianças, né? E na verdade eram realmente reencontros que aconteceram. Tem parquinhos, tem horário do lanche, horário de conversas, de diversão, de leitura, aulas de música, poesia, canto. Então, existem várias atividades que as crianças fazem, mas lá também eles têm horários específicos e eles têm bastante disciplina. E eles não podem se queixar por qualquer motivo. Eles não permitem que eles fiquem se queixando por qualquer motivo. E aí, perguntam, né? Quanto tempo demora para a criança se tornar novamente um adulto? Ela já começa a entender logo e daí ela já pode retomar a sua forma. Cada espírito, ele tem o seu tempo. Cada espírito, ele tem a sua evolução e o seu tempo para o entendimento. Então, muitas ficam no tempo necessário para crescerem, como se estivessem vivendo aqui na Terra, e outras crianças, elas já têm, né, uma consciência maior, né, de repente uma evolução maior, e aí elas já tomam antes a sua forma que tinham na vida anterior. Elas podem também escolher ficar com a forma de criança, muitas escolhem. Aí a Claudinha, ela comentou que no Dia das Mães ela pôde acompanhar algumas tuteladas da escola para fazer visitas aqui na Terra. E aí uma das meninas, né, que veio aqui na Terra para visitar a mãezinha dela, ela escreveu a seguinte poesia: hoje é o dia abençoado de uma rosa sem espinhos. Que nossa mãe com carinho retrata-se nessa flor. Hoje a queixa está de lado, ninguém critica ou reclama, pois a gente, quando ama, só deve falar de amor. E aí ela pôde visitar também a família dela, e ela termina o livro dizendo assim:
que a saudade... Ah, não, tem outra menina que fala também, né, sobre a mãezinha dela. Mãezinha, não sofra por mim. Eu também tenho muitas saudades do seu carinho. Muito breve estarei de novo nos seus braços. Essa história da Claudinha, então ela é retratada nesse livro, né, Escola no Além. Parece uma coisa muito fantasiosa, mas o mundo espiritual ele é muito mais complexo e mais organizado do que a gente pode imaginar, muito mais do que aqui na Terra. Existe essa série de livros aqui, que são as historinhas do céu. E elas contam histórias de crianças que desencarnaram e essas crianças voltam então pela psicografia e contam uma historinha, né? A gente vai contar hoje a história do Miseu. Tudo começou quando cheguei aqui, quando eu vivia na terra. Eu era uma criança muito doentinha. Minha mãe chorava todos os dias e pedia para Deus: tenha misericórdia deste menino. De tanto sofrer, um dia um anjinho veio me buscar. Eu achava que era um anjo menino, mas não, era uma menina, a Ana. Depois eu vi que não era um anjo só, eram vários. Quando cheguei, tinha tanta gente para me ajudar. Tinha mais gente do que todos os médicos que a minha mãe chamava para me cuidar na terra. Minha aventura estava apenas começando. Primeiramente, eu tive que dormir. Era um sono bom, cheio de lembranças. Depois, eu tinha que comer. Eles fizeram uma sopa igual à da mamãe. Aí, eu podia brincar. Depois que me diverti bastante, comecei a ir para a escolinha. Fiquei tão feliz porque na terra eu ficava mais na cama. A escolinha era um lugar de aprender a ser uma pessoa boa como Jesus. Depois de ficar bem sabido, a gente podia lembrar. Cada um podia fazer uma pergunta por dia. A primeira que eu fiz foi: por que eu era uma criança doentinha? Daí eles me fizeram lembrar. Numa outra vida eu era crescido e muito levado. Não respeitava os meus pais e nem as pessoas. Não gostava de ninguém e tinha raiva até de mim. Meu coração foi se fechando e quando eu morri, pedi para voltar a viver com os meus pais, só que de uma forma diferente, doentinho e necessitado de amor e de carinho e amor. Todos os dias eu aprendi uma lição diferente no céu. Ficava cada vez mais agradecido por ter tido pais tão bons e por eu ter conseguido ser um bom menino. Obrigada a Deus pelo bom filho que foi o Miseu. Estudei, perguntei e lembrei bastante, fiz amigos e fui feliz. Por eu ter sido um bom menino, ganhei a chance de retornar para a terra em uma nova família. Essa família era bem mais pobrezinha que a de antes. Eles haviam sido amigos dos meus últimos pais. Agora eu nascerei de novo para ajudar e mostrar o que realmente é importante na vida. Aprendi que a vida passa rápido e que no fim sempre estamos juntos. Para Deus, todo mundo é família. Todo mundo é bom de coração. O importante é acreditar nele e lembrar que tudo tem a sua razão. É importante acreditar nele e lembrar que tudo tem a sua razão. Fim. Então essa história de Miseu conta, né? Assim como na história que a Cláudia conta lá, de uma menina chamada Verinha, que ela ia poder voltar para o mesmo grupo familiar, mas a mãe dela tinha feito uma cirurgia no útero e ela não podia mais ter filhos, então ela veio como filha da irmã da mãe, ela veio como filha da tia dela, e ela era sobrinha, ela veio no mesmo grupo familiar. Então, em memória de quem partiu, é importante a gente dizer que é preciso viver o luto, é preciso chorar, a gente sente falta, a gente sente saudade.
É preciso a gente viver esse momento de tristeza e a gente passar por ele e não tentar se enganar, porque isso é o normal, é o natural do ser humano. É assim que a gente aprende e é assim através da dor que muitas vezes a gente precisa evoluir. Buscar conhecimento e ajuda. Buscar os conhecimentos que a doutrina espírita fala sobre as múltiplas existências que nós temos, né? Buscar conhecimento para entender um pouco o porquê que as coisas acontecem nas nossas vidas, para que a gente não se revolte. Perguntaram para Chico Xavier no programa Pinga Fogo se era ruim, né, os pais chorarem pelos filhos que tinham partido. E ele disse que não, que quando o choro vem da saudade do amor, ele é bem recebido por esses espíritos do outro lado. Agora, quando ele vem com tristeza e revolta, daí faz mal tanto para o desencarnado quanto para o encarnado. É necessário reconstruir o futuro, olhar, não ficar de costas para o futuro, passar a olhar para frente, né? Porque a gente tem a lembrança do passado, mas muitas pessoas vivem só no passado e acabam entrando até muitas vezes em depressão. Elas acabam esquecendo que elas têm outros filhos. Tem casos de pais que perderam um filho. Eu tenho uma amiga minha que ela perdeu o irmão, ela tinha 5 anos, ele tinha 9 e ele teve uma doença e ele desencarnou. E a mãe nunca conseguiu aceitar aquilo, ela entrou numa depressão profunda. Então ela nunca conseguiu ter a mãe dela, porque a mãe dela chorava muito relembrando o filho. E ela foi órfã de uma mãe viva. E aí ela conta que um dia, quando ela foi para a escola, tinha uma apresentação de Dia das Mães. E ela disse: mãe, vai ter apresentação de Dia das Mães. E a mãe disse para ela: tu tem coragem de me chamar para ir numa apresentação de Dia das Mães? Eu perdi o meu filho. Então muitas vezes os pais eles acabam esquecendo que eles têm outros filhos na família e esses filhos acabam ficando órfãos também. Para os espíritas, um recado: a gente não pode ser insensível. A gente não pode dizer para a pessoa: aconteceu porque tinha que acontecer, porque tem que passar por isso, porque Deus sabe, porque nessas horas a gente não tem nem o que falar. Porque a dor ela é tão gigante, ela é tão destruidora, a pessoa está tão destruída por dentro, que a única coisa que a gente pode fazer é abraçar e chorar junto, né, para dar as nossas boas energias para essa pessoa que está passando por esse momento tão difícil. E fazer o bem para os filhos dos lares alheios, que foi o que os pais da Claudinha fizeram. Todo dia no aniversário da Claudinha, eles faziam um bolo e eles faziam guloseimas e levavam para as crianças carentes em memória da Claudinha. E junto com as crianças eles faziam prece. A Claudinha recebia essas preces e esse amor com muito carinho e ela chorava de alegria. E aí ela recebeu uma mensagem das crianças lá da escola no além. Feliz aniversário, a nossa Claudinha querida, a nossa amiga de sempre e professora da vida. E ela encerra então o livro dizendo: papai e mamãe, não pude senão chorar de emoção e alegria. Minha vida, vida nova, está começando. E ao vê-los todos juntos, sou como sempre a filha agradecida e feliz. Então nós gostaríamos de encerrar a nossa conversa de hoje dizendo que o amor, ele não morre, porque ele é um laço indestrutível. As pessoas, elas não morrem, elas só trocam o plano, elas vão daqui para lá, elas dão um adeus temporário. E um dia a gente vai poder encontrar e reencontrar essas pessoas e elas sentem saudade de nós, assim como nós sentimos saudades delas. Então, nos dias que tiver muito difícil a dor, que a gente peça para o nosso anjinho da guarda, para que ele permita que a gente possa ver os nossos filhinhos ou os nossos entes amados em desdobramento do sonho, para que a gente possa matar um pouquinho essa saudade daqueles que já partiram. Um dia nós estaremos todos juntos com essas pessoas queridas, ou aqui na Terra, né, como pessoas que vêm no grupo familiar, na nossa própria família, ou eles ficam esperando lá do outro lado o dia que a gente vai partir, porque todo mundo vai um dia, né? Então eles também estão esperando lá do outro lado esse reencontro. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sofra em vão.
E nós precisamos, para isso, buscar o conhecimento, para que a gente encontre com isso a aceitação. Não é errado chorar ou sofrer. Isso é humano. E devido à saudade não existem palavras que possam confortar o coração de tamanha dor. A não ser dizer que os filhinhos não estão desamparados e eles vivem e estão esperando por nós e nós esperando por eles. Os laços de amor, eles são eternos. Então, com isso nós encerramos a nossa exposição de hoje. Nós esperamos que as bênçãos de Deus preencham a cada um de nós e que a gente busque esse entendimento, que a gente não tenha revolta nos nossos corações, porque a revolta, a tristeza e o sofrimento, além de não ajudar, elas atrapalham, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E se eles vierem visitar a gente e a gente tiver, né, nesses momentos de revolta e dor profunda, eles acabam sentindo, né, toda essa energia que a gente está vibrando ao nosso redor. Então, a gente pode chorar assim de saudade, a gente sente saudade, a gente sente amor, mas a gente pode ter certeza que um dia a gente vai se reencontrar porque eles vivem assim como nós vivemos. Então, vou convidar todos agora para que a gente feche os nossos olhos. E vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pelo dom da nossa vida, por permitir que a gente nasça na família em que a gente precisa nascer, que a gente olhe para aqueles que estão ao nosso lado com amor, com carinho e com compaixão, que a gente pense que um dia as nossas vidas vão se findar desse lado, mas que quando nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos os olhos do outro lado, que tenhamos o merecimento necessário para sermos bem acolhidos no plano espiritual, para que a gente viva plenamente a nossa vida verdadeira, que é na pátria espiritual. Pai, desça sobre nós o teu amor, as tuas bênçãos, sobre os nossos lares toda a proteção, que todos aqueles que estiverem nas nossas casas possam vir para cá, os espíritos que precisam do teu auxílio possam ser acolhidos aqui nessa casa do caminho, para que possamos viver as nossas vidas no amor de Jesus, assim como o Mestre nos ensinou. Que esta noite tenhamos uma boa noite de sonos, que voltemos com paz, com alegria e segurança para os nossos lares e que assim seja.